Eu termino hoje, amém? Aleluia. Êxodo 12, versículo 1. Acabei a introdução, agora vamos entrar na palavra, amém? Vai dizer: o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizei a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Repita comigo: cada um tomará para si um cordeiro. Vamos continuar lendo. Conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, o matará ao entardecer. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento. Sim, a comerão com ervas amargas. Não comereis cru, nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que sobrar até amanhã deverá ser queimado no fogo. E vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão, e os comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pelo Egito, pela terra do Egito, e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei diante, e não haverá praga entre vós para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor, e como estatuto perpétuo através de todas as gerações. Então você está entendendo? Essa foi a 10ª praga. Veio a primeira praga, Faraó endureceu o coração. Veio a segunda, Faraó endureceu o coração, não deixava o povo ir. E Deus guardou o seu povo, porque se você for ver, José separou uma terra para os seus pais, para os seus irmãos, aliás, a terra de Gósen. E sobre essa terra que eles habitavam, não chegavam as moscas, não chegavam os gafanhotos, as rãs, não caíam por ali. Eles eram guardados dos juízos e das pragas que vinham sobre o Egito. Isso mostra o cuidado de Deus. Assim será também na grande tribulação, onde os juízos de Deus, as 7 taças, as trombetas vão soar, e vai acontecer juízos sobre a terra, mas o povo de Deus será guardado. Haverá um selo na testa, o selo de Deus protegendo o seu povo. Em Apocalipse fala sobre isso. Então a 10ª praga, a praga que iria libertar o povo do Egito, era o que? O anjo da morte iria passar, e todos os primogênitos dos egípcios morreriam, desde os homens até os animais seriam mortos. Então o povo tinha que matar um cordeiro, passar o sangue sobre os umbrais da porta, para que quando o anjo passasse, visse ali, a casa está protegida, tem um sangue do cordeiro ali, e ele passaria por longe. Isso é Páscoa, a passagem. Ele passaria e não feriria a casa que tivesse com o selo marcado pelo sangue do cordeiro. E quando João Batista está batizando no deserto, ele vê Jesus
esperando para ser batizado, e ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não podemos ler o Antigo Testamento sem conectar com o Novo Testamento. Eu estou lendo essas passagens aqui, já estou conectando tudo. Cinto, cinturão da verdade. Estou conectando o sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus que foi imolado por nós. Então isso aponta para a nossa salvação também. Eles haveriam de celebrar a festa da Páscoa, que era a libertação, e também era o livramento de Deus sobre a terra do Egito, sobre o povo de Deus na terra do Egito. Então não é só uma libertação, mas eles estavam sendo livres, frisa isso, livres para entrar no lugar em que Deus queria que eles estivessem, que é no ambiente de adoração. Porque eles só poderiam se tornar aquilo que Deus queria quando eles vivessem diante dele, para entregar culto, prestar serviço a Deus. Todo o nosso trabalho tem a ver com nós estarmos nos adornando, nos preparando diante da face de Deus, para que quando Ele volte, encontre uma noiva santa. Então isso aponta para o Cordeiro de Deus. Em 1 Coríntios 5:7 fala: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o velho pão, fermento com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Não é Pascal não, é Pascal. Ele foi oferecido a nosso favor, para tirar a gente da morte que estava determinada sobre nós. O juízo de Deus, a ira de Deus ia cair sobre você, porque você é mau sem Deus, porque você é pecador sem Deus. Você não quer saber de Deus se o Espírito Santo não te mover a isso. Você não quer honrar a Deus, você quer ficar morto, assistindo TV, assistindo Netflix, não querendo congregar, não querendo adorar, não querendo cultuar, preso no sistema do Egito, só trabalhando e comendo e pensando que é feliz, vivendo para trabalhar, oprimido pela escravidão. Só que esse sinal do sangue nas portas não foi apenas a exigência, a única exigência. A exigência era: vocês vão ter que assar o cordeiro e comer. O primeiro passo é Deus te libertar da escravidão. O segundo é você passar a viver por Ele e para Ele. Viver comendo de Cristo. Viver comendo de Cristo. Sabe uma coisa? A gente está se contentando com qualquer coisa, irmão. A gente está se contentando com qualquer pregação no WhatsApp que a gente recebe. A gente está se contentando com qualquer pregação no TikTok. Aí você ouve e fala: opa, já estou alimentado, já comi a palavra hoje, já estou satisfeito. Mas eu não estou falando de você comer da pregação, não estou falando de você comer de uma mensagem que você ouviu no WhatsApp. Eu estou falando de você comer direto dele. Estou falando de você comer do pão vivo que desceu do céu. Você comer direto da fonte, não de terceiros. Você pode passar a sua vida terceirizando a sua fé. Você pode passar a sua vida colocando os seus ideais num líder de Deus, que é homem de Deus sim, mas cara, ele tem a vida dele com Deus, e você precisa ter a sua vida com Deus. Você não pode se apoiar na vida de ninguém, porque no dia que ele cair, você cai junto. No dia que ele falhar, você vai achar base bíblica para falhar junto com ele.
que a sua fé, a sua adoração está firmada em alguém. Mas Paulo fala que nós fomos comprados por bom preço. Fomos comprados por preço de sangue. Por isso, não se prenda a homem nenhum. Nosso papel como pastor é edificar você para que você cresça e tenha uma vida diante de Deus. Eu não sou o seu mediador entre Deus e você, meu irmão. Tire de mim essa responsabilidade. O único mediador entre Deus e os homens é o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo. Nosso papel é te colocar diante do mediador. Falar: André, você agora está diante de Cristo. Vai lá, entra nele, constrói nele. Não terceiriza a sua fé com ninguém. Não terceiriza a sua fé pelas circunstâncias. Entra nele. Aleluia. Na verdade, essa sempre foi a ideia de Deus: transicionar um povo que estava escravo do pecado. Porque desde quando o povo cai no jardim do Éden, em Gênesis 3,15, Deus já envia o escape. Então Deus sempre teve a ideia de liberdade. E liberdade, meu irmão, não é leveza. Às vezes a gente pensa assim: poxa, a pessoa vai vir no culto e a gente vai ter que perguntar: e aí, gostou do culto? Mas, meu irmão, sinceramente, o culto não é para você. O culto não é para visitante. O culto é para Deus. Então a gente tem que sair daqui se perguntando: Deus, você gostou do culto que eu te ofereci? Você se agradou das nossas canções? Você se agradou das nossas pregações, das nossas mãos estendidas, do som do violão, do som do carrom? Você se alegrou com isso? Porque o culto é para você, Senhor. Nós saímos do Egito para te adorar, Deus. Nós saímos do Egito para te servir. Sim. Aleluia. Então o reino de Deus, a liberdade do reino de Deus não é fartura. A liberdade do reino de Deus não é riqueza. A palavra liberdade tem origem no latim, que significa libertas. E a tradução é: condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolhas autonomamente, de acordo com a própria vontade. Então liberdade, segundo o dicionário no latim, tem a ver com a possibilidade que você tem de fazer escolhas de uma maneira autônoma, de acordo com a sua própria vontade. Só que no reino de Deus, liberdade não é autonomia para eu fazer as minhas escolhas. Liberdade no reino sou eu pegar a minha autonomia que eu tinha e entregar ao Pai. Sou eu pegar a liberdade que eu poderia ter para viver a minha vida e falar: Pai, eu te entrego a minha liberdade de fazer escolhas. Porque o Deus que tem tudo, o Deus que tem os céus e a terra, não tem uma coisa que é a sua vontade. Você que precisa decidir isso, meu irmão, entregar a sua vontade, a sua opção de escolha a Ele. Porque a verdadeira escravidão não era estar na terra do Egito. A verdadeira escravidão era estar distante de Deus. Era estar distante desse lugar de adoração, de contemplação, de vislumbre, onde você bebe dessa pedra espiritual. Paulo fala que quando Israel comeu maná do deserto, bebeu da água da rocha, eles estavam comendo e bebendo de Cristo. Cara, eu vou ficar doido com isso. Eles estavam bebendo e comendo de Cristo. Porque Cristo não é o Jesus. Cristo é o enviado de Deus que já existia antes da fundação do mundo. E sabe o que esse Cordeiro Pascal estava fazendo na cruz? Cristo, ele estava na cruz executando o plano de Deus. Cristo, ele não estava na cruz padecendo a cruz romana. Ele estava na cruz esmagando a cabeça da serpente. Olha só o que Gênesis 3,15 fala. Porém, inimizade, o próprio Deus falando para a serpente. Quando o homem cai, Deus, ele encara o bagulho e fala: agora a bagaça é comigo, Satanás. Você arrumou encrenca comigo. Aí Deus fala para Satanás, para a serpente: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem é o descendente da mulher, irmão? O descendente de Davi, o homem mais notável,
Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E esse descendente da mulher, este ferirá a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar. A cabeça fala de autoridade. O homem é o cabeça da mulher, a autoridade. Cristo é a cabeça da igreja, a autoridade. Por isso que quando ele pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Ele queria saber se os discípulos estavam entendendo de fato quem ele era, porque ele não era o Jesus, filho da Maria. Pedro tem a revelação de quem que ele é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pensa comigo, irmão, Filho de Deus vivo. O Cristo, ele é o Filho de Deus que já existia na eternidade. E tinha promessas sobre o ungido de Deus, Messias. O Cristo é a mesma coisa, que significa o ungido de Deus, aquele que vai vir descer na terra e resgatar toda a humanidade. Aqueles que confessarem a Cristo. O que ele está fazendo hoje? Ele está juntando um povo para si, estabelecendo o seu reino, e vai entregar no final da era o reino para o Senhor, o seu Pai. Então não tem a ver com a gente apenas, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Ele é a autoridade sobre todas as coisas. Por isso que ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Gustavo Lara falou algo fenomenal nessa convenção. Ele falou o seguinte: para Nazaré, Jesus era apenas um carpinteiro. Para seus irmãos, ele era apenas Jesus. Mas para o Pai, ele era o Cristo, que sempre existiu, que agora vem e encarna numa mulher virgem e toma forma humana. O que a igreja está vendo nesses dias é só Jesus, o histórico, o homem que está lá pendurado na cruz com sangue, a procissão do Senhor morto. Mas o que nós estamos vendo como igreja é o Cristo, o vencedor de Deus, que veio colocar todas as coisas em ordem, que venceu todas as coisas, aleluia. E o Cristo, ele caminhava na terra no corpo de Jesus. O Cristo que estava nos céus caminhava na terra no corpo de Jesus. Cristo não pode ser conhecido por demônios, mas somente pode ser conhecido por revelação do Pai. João 6, 62, 63 fala: como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? Como seria então se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Então, meu irmão, deixa eu te falar algo para a gente encerrar. A gente precisa parar de olhar Jesus como o coitadinho que padeceu na cruz, como o coitadinho que foi morto por Roma. Precisamos parar de olhar para Jesus como o coitadinho que foi abandonado, que foi traído, que foi furado na cruz. Parece até aquelas pregações ou aqueles ministros que a gente chega na igreja, a primeira frase que ele fala no culto à noite de domingo é: você que chegou aqui triste, você que chegou aqui desanimado, você que chegou aqui para baixo. Poxa, chatão, irmão. A pessoa que a pessoa que não está nessa condição acaba ficando, né? Porque entra no culto à depressão, um culto às minhas necessidades, um culto às minhas fraquezas. Você que chegou aqui com problema, como se nós conseguíssemos alimentar o homem natural, como se o propósito do culto fosse levantar o homem carnal da sua miséria. É impossível, só a revelação do Cristo pode fazer isso. Só a revelação do Cristo pode trazer vida para aquele que está morto. Então chega de culto depressivo. A glória de Deus, vamos falar da glória de Cristo. Então Jesus não foi um coitadinho que foi morto.
Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, encarnado em Jesus. Por isso que ele fala em João 10:17: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele não foi morto, ele deu a sua vida. Ele poderia sair daquela cruz. Ele falou: Pedro, embainha a sua espada. Porventura eu não tenho autoridade para rogar o Pai, e ele enviaria 12 legiões de anjos. Mas ele fala: eu espontaneamente dou a minha vida. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-las. Este é o mandato que recebi do meu Pai. Ele estava executando o plano de Deus. E aqui é o Cristo falando: eu tenho poder para dar e para reavê-la. Colossenses 2:13 fala: quando você, Josileia, quando você, Ney, quando você, Marcinha, quando você, Joelson, quando todos nós, quando estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Jesus estava fazendo na cruz? Derrotando todo o poder do inimigo. Ele estava não apenas morrendo, mas ele estava vencendo. A cruz foi a nossa vitória. Isso é a teologia do triunfalismo, meu irmão. Essa é a verdadeira teologia do triunfalismo. Não é que tudo vai dar certo para você, não é que você é um campeão vencedor. A vitória é Cristo em nós, é a esperança da glória. Nós temos uma vida diante de Deus por causa de Cristo. O que para muitos é derrota, para outros é o cumprimento da vontade de Deus. E olhavam para Jesus e falavam: você é o rei dos judeus? Então desce daí, cara. Desce daí. Zombavam dele. Mas ele sabia. Isaías 53 estava se cumprindo. O próprio Pai agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O problema da cura interior é que ela sempre te empurra para o passado. Não, você tem que fazer uma cura interior. Volta lá onde te fizeram mal. Volta lá onde sua mãe falou abobrinha com você. Volta lá onde seu pai não foi pai para você. Volta lá e perdoa. Volta lá e receba a vida. O problema da cura interior é que você volta ao passado, mas a verdadeira cura acontece quando você volta para a origem. Só o Cristo pode te levar à origem. Ele fala: eu vim do Pai, ninguém pode chegar lá. Eu vim de lá, mas para lá ninguém pode subir. Então ele é a ponte, ele é essa conexão, ele nos liga ao Pai. E quando você volta à origem, meu irmão, você entende para que você foi criado. Você entende qual é o propósito da sua vida. E Jesus falou em Mateus 28:18, Jesus aproximando-se falou lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que a morte dele alcançou foi isso. Por ele ter obedecido até a morte de cruz, Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, de todo pastor famoso, de todo presidente, de todo prefeito, governos. Ele é um nome acima de todos. E agora eu e você, nós fazemos parte de um reino que não virá, um reino que já é, irmão. Você é sacerdote nesse reino.
Você é ministro dessa nova aliança. Você é sacerdócio real. Você não é um qualquer. Você não é alguém que está vagando sem propósito. Mas você é alguém que foi estabelecido por Deus para cumprir as exigências desse reino e manifestar a vontade de Deus para os demais, para chegar e decretar vitória sobre os poderes das trevas. Porque lembra que sobre o descendente de Abraão todas as famílias seriam benditas na terra. Em Cristo todas as famílias são abençoadas. Então essa é uma decisão, sair do Egito. Essa é uma decisão, sair dessa posição de carência emocional, em que as pessoas são presas pelas necessidades. Sabe, eu vou falar de um sistema que acontece dentro das igrejas. Sabe por que eles falam só das necessidades das pessoas? Para prender as pessoas nas suas necessidades. É como o mercado, se a pessoa tem necessidade, eles apresentam uma solução. Eu tenho aqui a cura. E ao invés de levar as pessoas para Deus, leva as pessoas para os líderes. Aí você olha e fala: uau, que homem de Deus que expulsa demônio. Uau, que homem de Deus que faz sinais e maravilhas. Mas elas estão lá dia e noite, sendo alimentadas pelas necessidades. Um vazio, um buraco, sendo escravos pela necessidade. Não conseguem se comportar com a liberdade que Cristo promove. Estão sempre querendo voltar para o Egito. Sempre com saudade das comidas. Sempre com saudade do alho. Falavam assim: poxa, pelo menos nós trabalhávamos pesado, mas tínhamos comida, estávamos de barriga cheia. Barriga cheia na liberdade, irmão. Dinheiro na liberdade. Riqueza na liberdade. A carência emocional, eu escrevi isso aqui. A carência emocional pode te impedir de entrar no novo tempo de Deus. Por não saber se movimentar no Espírito, muitas pessoas trocaram a intimidade que poderiam ter com Deus pela dependência de uma liderança faraônica, que mata as crianças, oprime com o trabalho e impede elas de irem beber e comer da fonte. Ao saírem debaixo do jugo de Faraó, começam a sentir saudades do que tinha no Egito, porque lá tinham barriga cheia e trabalho, só não tinham liberdade e autonomia. E parece que os anos que eles passaram ali faz com que eles percam a identidade e já não sabiam mais a quem pertenciam. Porque quando o decreto de Deus vem: eu vou libertar esse povo e eles serão meu povo. Eu vou tomar eles para mim. Então as pessoas que estão sobre esse governo perdem a identidade de quem pertence. Por isso que a ordem era: deixe meu povo ir para adorar, porque apenas diante da face de Deus eles poderiam se tornar o povo que Deus queria estabelecer sobre a terra. Quando eles estavam livres, ainda se comportavam como escravos. Era como se eles desejassem entrar no novo de Deus com a segurança do Egito, com a segurança que o Egito proporcionava. Era como se eles crescem que Deus poderia libertá-los, mas sem precisar transicionar sua forma de pensar. Por isso que para o novo tempo Deus vai sempre formar um novo tipo de gente. Para o novo tempo Deus vai formar um novo tipo de mentalidade. Por isso saiba, quando a gaiola se abrir, foi Deus que estava te chamando para a liberdade. Era Deus te convidando para ser livre, para viver nele e para Ele, e para viver para adorá-lo. E toda tentativa de viver o novo sobre o aspecto de uma mentalidade ultrapassada poderá te atrasar em 40 anos. Isso foi o que aconteceu. Deus tira o povo de lá e eles chegam no deserto. E agora eles têm a liberdade, mas estão com a mentalidade do Egito. Eles não sabem se comportar. E o que isso faz? 40 dias que era para eles passarem no deserto e chegar a Canaã, eles passam 40 anos. O Juscelio falou um testemunho. Ele falou que quando ele estava numa congregação opressora, ele não podia nem assistir culto em outro lugar, porque o pastor não deixava ele ir. E ele foi numa conferência escondido, onde o Dan Duque estava ministrando. E de repente, no meio do mover, Dan Duque
chega para ele, batendo nele, fala: por que você deixou que apagassem o seu fogo? Por que você deixou que apagassem o fogo de Deus em você? Nada, não deixe ninguém apagar o fogo de Deus em ti. Eu não acredito numa igreja perfeita, mas acredito numa igreja saudável, onde você vai crescer, onde você vai viver os sonhos de Deus, onde você vai viver livre. E só tem uma forma, meu irmão, de você viver essa liberdade. E agora eu encerro, 2 Coríntios 4, versículo 9. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Só tem uma forma da vida de Deus, da vida de Cristo se manifestar no seu corpo: quando você morre com Cristo. Sabe de uma coisa? Cristo não morreu na cruz, irmão. Ele já estava morto. Antes de morrer, ele já havia se entregue. Sabe quando você vai alcançar novos níveis em Deus? Quando você morrer para si mesmo. Somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Para que muitos possam viver, você precisa morrer. Morrer para a fama, morrer pela expectativa de ser alguém conhecido, morrer para a idolatria do eu, morrer para as vaidades que nos roubam de Deus, morrer para deixar de ser o centro das atenções, morrer para que eu não seja orgulhoso e pensar que tudo gira em torno de mim e que Deus tem que fazer tudo para mim. Somente morrendo você pode viver, e somente vivendo em Cristo você pode iluminar outras pessoas. Então a Páscoa fala disso. Ele nos libertou e nos conduziu para Ele. E agora em Cristo nós estamos nos aperfeiçoando, para que a luz dele ilumine lugares escuros, até que ele venha, nós possamos nos alimentar dele. E como nós comemos de Cristo? A palavra dele é espírito e é vida. A ceia que você come, o corpo dele, ele falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Você pensa que é só um pãozinho que você está comendo, você pensa que é só um cálicezinho que você está bebendo, mas tem vida de Deus ali, tem vida de Cristo ali. E a Páscoa fala disso. Passagem. Passamos das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da doença para a cura e saúde, da morte para a vida eterna, do deserto para a abundância em Cristo Jesus. Deixamos o fermento deste mundo para comermos os asmos da verdade. Passamos o sangue do Cordeiro nas portas de nossas almas, na audição, na visão, no olfato, no tato, no paladar. Passamos da ignorância para a sabedoria. Passamos da tristeza e da amargura para a alegria e regozijo com o Senhor. Trocamos o amargo da vida pela doçura das palavras de Yeshua. Trocamos um cordeiro morto por um cordeiro vivo que nos alimenta diariamente. Passamos de um trabalho penoso pela graça e louvor em servir ao Senhor. Passamos de um sistema religioso que escravizava a um homem para viver sua plena ressurreição. Trocamos a maldição de 4 gerações pela bênção de 1000 gerações. Vamos ficar de pé para a gente ceiar nessa noite. Nós vamos participar da mesa do Senhor mais uma vez. E cada família, a ideia é cada família coma do cordeiro em casa. A sua família precisa comer do cordeiro, meu irmão.
Você precisa comer do cordeiro na sua casa. Pai, obrigado pela palavra. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que aqui estão. Senhor, abençoe o pão, o suco. Nesse momento, Pai, entre em nós com a sua vida. Podem servir. Em nome de Jesus.